pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como analisar os gráficos, você aprende como entender o gráfico, saber ler o gráfico de forma correta e de uma forma onde você entenda a razão de uma entrada, ou seja, todas as vezes que você vai operar, deve existir no mínimo uma lógica, uma razão para tal feito. Não adianta você querer operar o gráfico comprado. Ah, eu vou operar o gráfico comprado porque eu estou vendo aqui, parece que o gráfico está comprado. Quando na verdade, às vezes, você acha que está comprada e na verdade não está comprado. Então você tem que aprender como dominar justamente essa leitura do gráfico. Para você conseguir entender, ler o gráfico, para você compreender, fazer as leituras de forma correta. É a mesma coisa quando algumas pessoas falam assim, ah, eu opero vela a vela. Ó, vamos descer com ele. Explodiu na região, né? Então ele vai buscar o preço aqui abaixo. É a mesma coisa quando algumas pessoas dizem assim, ah, eu gosto de operar vela a vela. Você gosta de operar vela a vela? Então você tem que dominar o quê? Só as velas? Você tem que dominar como você opera as velas? Claro, né? Para você dominar a leitura de velas e opções binárias, você também tem que liberar o quê? Como entender um contexto gráfico. Então, você tem que aprender como dominar a leitura de velas, sabendo ler o gráfico em opções binárias. É isso que você tem que entender. Por exemplo, esta vela aqui, você viu que eu estava olhando para o gráfico, não estava vendo nada, de repente explodiu um candle como este. Ele fez um movimento gigantesco. Pronto, já apareceu a minha entrada. E muitos de vocês vai fazer o fechamento agora, fechou. Tá lá. Muitos de vocês, por exemplo, só dela ter explodido desse jeito, muitos de vocês fariam o quê? Entrariam comprados. Ah, um vai falar assim, não, porque a vela esticou. Ah, porque a vela fez um padrão, a vela fez um movimento. Não, gente. Para você entender uma vela como essa, para você dominar a leitura de velas, você tem que dominar a leitura do contexto gráfico. Ou seja, você tem que saber ler o gráfico. Para dominar a leitura de velas, você tem que dominar o gráfico. Você tem que saber ler o gráfico. Você tem que saber interpretar o gráfico. Eu sei que muitos de vocês pensaram assim, olha, aqui é um suporte, a vela do jeito que ela esticou dessa forma, eu entro contra. Eu sei disso porque inúmeras pessoas mandam esse erro para mim. Quando na verdade eu falo para as pessoas, você quer dominar a leitura de velas? Você vai ter que aprender a ler o gráfico. Você vai ter que fazer o quê? Saber ler o gráfico. Você vai ter que saber interpretar o gráfico. Para você saber como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. Inclusive, quando a vela faz esse movimento, eu aplico aqui aquilo que eu vejo dos padrões de vela, os padrões de candle, que inclusive eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis para você fazer o download, para você estudar. São 36 páginas de forma gratuita. É só você entrar lá no meu canal do Telegram, o canal do Telegram que está aí no banner do canal ou aqui no link da descrição. Você vai entrar nele, é o Treinamento Hunters, canal do Telegram. Vai chegar aqui em mensagem fixada, vai clicar, vai abrir dois links que você pode utilizar para download. E aqui você vai ver também resultados dos alunos, como o Rivanildo hoje, falando que ele entrou no trade bem no momento de uma notícia, mas ele entendeu o contexto gráfico, ele entendia ali, ele domina as velas nas regiões e ele corrigiu o trade dele. Então você vai ver inúmeros resultados de alunos. Olha que coisa linda essa sequência, coisa linda. E o aluno manda assim, aprendendo a ter paciência, de aguardar a movimentação, olha o que é saber ler o gráfico, interpretar o gráfico, e operar a oportunidade de execução, e esperar, né? O que significa esperar a oportunidade de execução? É dominar a leitura das velas. Mas primeiro, antes, ele precisa o quê? Saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, ter paciência e disciplina para encaixar o contexto do gráfico no suporte e resistência ou na tendência, o que você for fazer. Né? O aluno começa aqui com bom dia, tá lá Cadu, essa entrada, fazendo uma entrada e depois aqui os movimentos.
Outro aluno, ó, rápido e rasteiro, 9-1 ontem, e um pouco de OTC, um pouco de mercado aberto, um pouco de tudo. Ó, o aluno mandando muito bem, sabendo o que está fazendo. Aqui é o outro aluno, ó, professor, foi 5-0, o treinamento Hunter na veia, obrigado, ótima semana, Deus abençoe grandemente. Então você vai vendo aqui os alunos mandando os seus resultados, ó, desinteresse de vendedores na região de compra, o que os Hunters fazem? Tá lá, compra, né? Bom dia, professor, gráfico deixou o padrão de vela, região de equilíbrio, fiz a correção. Perfeito, ó. Então você vai vendo aqui resultados de alunos. Ó. Esse aqui é o Clayton, dá uma olhada na sequência dele. Em menos de 20 minutos, meta batida. Só 2 pares de moeda. Incrível, a minha visão explodiu de uma maneira surreal. Não tem como uma pessoa não aprender com seu curso. Obrigado, Clayton. Tá vendo? É o aluno dizendo o que ele sente estudando. Olha esse histórico, que coisa linda, ó. Olha que sequência linda, ó. Quase R$200, depois R$50, depois quase R$200, depois quase R$100, depois R$50 de novo. Bom dia, professor. Desta vez eu quero agradecer pelos seus ensinamentos, mas ainda pela sua paciência e atenção ao responder e tirar minhas dúvidas. Por isso quero compartilhar pequena parte do histórico das últimas entradas. Esse aluno aqui, ele quase desistiu. Aliás, ele já chegou para mim e falou que ia desistir, né? E eu falei, calma, não é assim. Você tem que entender isso você tem que corrigir, você tem que ter calma, você tem que fazer isso. E parece que agora entrou na cabeça dele as correções, ele não fazia um diário de trade, falei para ele fazer diário de trade, falei para ele estudar os erros e dar uma olhada na sequência dele. Será que parece que os ajustes deu certo? Então é isso, gente. Entra aqui, baixa o seu e-book, tá? E assim como você viu os alunos ali, por que o aluno falou que agora as coisas estão acontecendo? Porque esse suporte que tem direto comigo, gente, não é por nada não. Mas ele é o fio da espada, vamos assim dizer, é o divisor das águas do treinamento. Porque no treinamento você vai estudar da forma correta e como tem que ser. Só que um suporte diretamente comigo, esse tira dúvidas diretamente comigo, pode mudar tudo. Porque eu vou estar aqui para ajustar e tirar suas dúvidas. É assim que funciona o treinamento. Você estuda e conforme tem dúvidas, você entra em contato comigo e a gente ajusta as suas dúvidas dentro da técnica correta. Inclusive, você pode me seguir aí no Instagram. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, ó, é só mandar uma mensagem para mim via direct, tá? Me segue aí, Cadu Rinaldi. Lembrando que aqui no ícone, na bio, né, tem aqui o link do treinamento, tem meu WhatsApp também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Meu WhatsApp também tem lá no banner do canal do YouTube ou aqui no link da descrição onde está escrito assim, torne-se meu aluno. Você vai entrar na página de aquisição, vai ver o link sobre o treinamento e aí você vai poder, caso queira conversar comigo via WhatsApp também, para tirar alguma dúvida sobre a questão do treinamento, será muito bem-vindo, tá bom? Sua entrada é vitalícia e o tira dúvidas é direto comigo. Como o aluno ali, que você viu que eu falei que ele quase quis desistir, porque ele não tinha um entendimento, mas a partir do momento que ele começou a aprender, as coisas mudaram. E muda muito, tá? Então vamos lá, para eu dominar a leitura de velas, eu tenho que saber ler o gráfico, eu tenho que saber interpretar o gráfico, eu tenho que entender como que funciona o suporte e resistência, eu tenho que descomplicar o suporte e resistência e aplicar o quê? Aquilo que eu conheço dentro das técnicas em opções binárias. Então vamos lá, ó. Audi JPY, Audi CAD aqui. Olha que legal, tem ouro aberto, tem óleo. Vamos ver Audi CAD. Vamos ver Audi CAD, gráfico chegando numa região, ó. Gráfico chegando até uma certa região de movimentação. Parece que está deixando uma certa força nessa região, né? Então, vou traçar uma linha aqui. Essa é a minha região que eu estou de olho nela. Essa é a região que eu estou de olho nela. O que significa que com essa região que eu estou de olho? Essa região é uma região que eu posso pensar em um movimento de queda. Então, essa região que engloba tanto aquele movimento como esse movimento aqui, ó, são pontos de referência para eu seguir um movimento de continuidade ou não do ativo. Então, através desse movimento, eu posso fazer essa movimentação. Ó,
Estou dando uma olhada no que o ativo está fazendo. Ele fez um rompimento ali, está vindo buscar região. O gráfico está numa movimentação muito forte, né? Uma movimentação de queda. Ó, recolheu, voltou, ele não sabe o que está fazendo. Claro que ele sabe, né? Ele quer fazer um movimento. Eu vou continuar em queda. Por quê? Quando eu falei para você que essa era uma região que eu tinha que ficar de olho, e essa outra região também que eu tinha que ficar de olho, porque ele poderia fazer um movimento de voltar a testar aquela região. Quando ele vem e deixa esse pavio aqui, ó, próximo à região, não acredito, perda de conexão com o servidor. Só espero que nossa entrada continue, né? Eu não posso ficar sem internet agora. Se a minha internet cair no meio da aplicação aqui, eu corro o risco de perder o trade. Segura a internet. Então, ó, quando eu vejo o pavio chegando aqui não tão próximo à região de correção, que é justamente essa região, para você entender. O que eu vejo através ali da leitura da vela, dentro do contexto que eu estou falando para você? Fechamento está lá. Ainda bem que essa perda de conexão não me derrubou no trade, né? O que eu vejo com o domínio da leitura da vela nessa região? Eu vejo dentro de um contexto o quê? Ela mostrando para mim que ela quer no máximo, ou no mínimo, né, buscar região de liquidez, que é uma região como essa. Então, dentro de um contexto gráfico, de movimentação do gráfico, eu entendendo o que o gráfico está fazendo, ó, ombro, cabeça, se você quiser entender assim, ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro, ou W, ou M invertido, tanto faz. Isso aqui é uma figura gráfica de reversão. Então, eu entendo dentro dessa figura gráfica de reversão que existe uma força de movimentação de baixa. E quando nessa região aqui, ó, eu vejo o gráfico fazendo padrão de movimentação, eu entendendo interpretar o gráfico e como eu sei ler o gráfico, eu apenas vejo as velas ali na região, um padrão de vela, onde eu tenho domínio sobre esse padrão de vela, porque você domina o padrão de vela quando você sabe ler o gráfico. Ó. E o que eu fiz? Entradinha de continuidade para fazer o quê? Opa, não era isso que eu queria. Entradinha de continuidade, ó, para fazer o quê? Fazer o gráfico no mínimo e buscar essa região. E olha o que está acontecendo. Parece que está acontecendo justamente o que eu expliquei, né? Ele está indo buscar a região, ó, já até chegou na região. Entendeu? Então, você quer dominar os gráficos? Você quer dominar o movimento gráfico? Você quer dominar a leitura de velas? Você deve aprender a interpretar o gráfico. Você deve saber ler o gráfico. Quando você aprender a saber ler o gráfico, você vai conseguir dominar a leitura de velas. Você viu que quis ficar fora do ar de novo aqui a internet? Só falta. Se eu ficar sem internet que eu vou ter que parar. Né, ó, Audi JPY, Audi CAD, vamos para mais um ativo, que parece que a internet está falhando aqui onde eu estou um pouco longe do roteador, estou com o computador, mas vamos ver, vamos analisar, Euro USD, ó, não quer abrir o Euro USD, opa, demorou, só espero que a internet não esteja falhando exatamente agora, no exato momento. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou num horário aqui, ó, 15 para as 3 da tarde agora. É o horário que eu consegui vir aqui fazer algumas entradas, gravar uma aula para vocês entenderem mais sobre análise gráfica. Bom, estou vendo o ativo, estou analisando o ativo, compreendendo a movimentação do ativo, já entendi o que o gráfico está fazendo nessa região, entendi movimentação, agora eu tenho que ver o que ele está fazendo nessa região aqui, ó. É uma região, está um pouco duvidosa aqui, porque o ativo não tem força. As velas não me demonstram força para chegar no máximo da região. Não tendo força para chegar no máximo da região, eu não posso pensar nem em continuação e nem em correção. Eu preciso entender o contexto, porque mesmo fazendo essa leitura de velas aqui, eu tenho que ver um contexto. O que o contexto me diz? Existe oportunidade de continuação de movimentação? Existe correção aqui nessa região? Então, como estou em dúvida, não tem nada tão claro,
Vou fechar EURUSD, vamos para um outro ativo, AUD-USD, vamos ver o AUD-USD, ó, AUD-USD fazendo uma movimentação lá embaixo, ó, chegando nessa região. Não é uma região tão clara, mas é uma região que pode fazer uma correção ali no ativo. Eu estava analisando aqui, ó, essa região, ele já veio, já tocou e já está retornando com força, não deu nem tempo de eu analisar. Isso mostra a velocidade como os ativos estão trabalhando, né? Cheguei tarde na entrada, vamos para outro ativo, sem problema. Vamos voltar ali no EURUSD, vamos ver o que aconteceu naquela região. Vamos lá, ativo, ó, tá fazendo uma correção, né? Uma pequena correção naquela região. Tá querendo corrigir, mas ainda não corrigiu. Deixa eu ver o que esse ativo tem aqui de bom, ó. Vou traçar uma linha aqui, ele tem essa região, vamos voltar lá. Vamos ver o que está acontecendo, ó. Tá rompendo a região? Não tá rompendo, tá indeciso, ele não sabe o que vai fazer. Agora sim, ele rompeu região, tá indo buscar mais abaixo a região aqui, ó. Essa região. O que eu posso entender com o gráfico com esse movimento? Eu posso entender que ele vai continuar a fazer o quê? Uma queda. Por quê? Ó? A região que era a região que poderia segurar ele já foi embora. Presta atenção na movimentação do gráfico, tá? Presta atenção na movimentação do gráfico. Entenda, saiba fazer uma leitura do gráfico, saiba interpretar o gráfico. Essa leitura de vela, que muitas pessoas falam que eu quero operar um vela-vela, eu quero aprender como operar um vela-vela. A vela é simplesmente para você entender o momento da execução do gráfico, para você fazer uma entrada no momento da execução. Agora, o que vai dizer para você se você segue o movimento, ou não segue o movimento, ou corrige ou continua, é exatamente o que o gráfico está fazendo. Ó, tá retornando ali na região, tá querendo, tá naquela briga, mas eu estou na força da tendência, vamos lá? Fechou. Positivo. Perfeito. Por quê? Olha o movimento gráfico, gente. Olha isso. Deixa eu dar uma respirada aqui que eu fiquei agora, eu respirei fundo, né? Porque eu falei, não é possível tomar um loss ali, não é possível. Eu marquei aqui para você, não marquei? O que é essa região aqui? É uma região que ali no passado tem um conflito e poderia segurar a região. Mas dá uma olhada no gráfico. Eu não tenho que trabalhar seguindo tendência? Olha só o gráfico. Ele já está abaixo dessa região. Volume não está me favorecendo, mas eu não posso pensar em correção aqui, gente. Eu tenho que continuar a tendência. Por quê? Olha a leitura da vela. Olha a vela. Leitura da vela. Domine a leitura da vela dentro de um contexto gráfico. Eu estou vendo um contexto de baixa. Eu estou vendo região de venda. Olha só, agora ele veio fazer a correção. Deixa eu só descer aqui, ó. Entender, ele fez aquela movimentação. E por que ele está corrigindo? Vamos olhar lá no passado do gráfico, ver se tem alguma coisa. Ó, coloquei uma linha branca. Olha a região que fez ele corrigir. Tem alguma coisa aqui? Nada, gente, nada. O máximo que ele pode fazer é isso aqui, ó. Ele poderia corrigir aqui, aqui ou aqui, ó. Nesses dois pontos ali próximos. Não tem mais nenhum motivo para ele corrigir. Cadu, então por que ele faz essa correção? Porque ele não trabalha ali na região com lógica. Então, se ele não tem uma lógica para corrigir, no exato momento que eu entrei, ele tem uma lógica assim para continuar movimento de tendência. Então, o que adianta eu procurar fazer leitura de vela, ou eu procurar dominar a leitura de vela, se eu não sei analisar o gráfico, se eu não sei interpretar o gráfico, se eu não sei ler o gráfico? Inclusive, hoje pela manhã eu andei operando, estava bem de boa o gráfico. Agora à tarde eu falei assim, vou gravar para subir uma aula para os alunos. Preciso falar alguma coisa para os alunos sobre leitura de vela, sobre entender o contexto gráfico, para você poder operar um suporte e resistência de forma correta, para fazer uma leitura de tendência de forma correta. Inclusive, seguir a tendência, né? Fazer a entrada, a tendência ao seu favor, aplicando o padrão de vela como padrão de entrada. Dentro dessa leitura de vela, né? Fazendo um vela a vela dentro de um contexto gráfico. Lá no treinamento a gente aprende todos os setores. Quando chega nos setores das velas,
que o nome o nome real é candlestick, né? São os candles, a gente aprende justamente esses fatores de como analisar a vela, abertura, fechamento, vela a vela, para entender a movimentação da vela. Então, se eu chego nesse gráfico, eu vejo uma região como essa, que pode segurar o preço, uma região como essa, pela leitura das velas que eu estou fazendo aqui, pelo contexto do gráfico, eu tenho que continuar a tendência. Não tem ponto de correção ali. E dá uma olhada, o que está acontecendo? Eles estão querendo buscar aonde eu falei para corrigir. Então aqui, nessas linhas brancas, essa região aqui que é um ponto de correção. Esse movimento de correção que ela teve, ela pode ter sido por causa dessa região aqui, Pode ter acontecido por causa dessa região? Pode ter acontecido, mas não é uma região para segurar um movimento como esse, tá? Isso não é um movimento para segurar um movimento como esse. Só que se você vê, agora é 10 para as 3 da tarde, né? Euro-USD está praticamente, daqui a pouco vai fechar a bolsa dos Estados Unidos. Euro também, nós estamos no fechamento de Euro-USD, por isso que aqui está aberto, Euro-USD é uma entrada perfeita, AUD-CAD está aberto, seguindo tendência. AUD-JPY também seguindo tendência. Você já percebeu que os pares de moedas que nós trabalhamos à noite, dólar australiano, ien, né, a moeda japonesa, dólar australiano, dólar canadense, elas estão todas abertas agora. Por quê? Porque já é quase 3 horas da tarde. Então, sendo quase 3 horas da tarde, os ativos que nós já começamos a trabalhar são aqueles noturnos, porque o euro-USD já está no seu fechamento. Está quase no seu fechamento, então ele já começa a trabalhar o quê? Sem muita liquidez, sem muita lógica e razão. Você tem que estar atento a tudo para saber ler o gráfico, para aprender a interpretar o gráfico. Saber como operar um suporte e resistência, saber como operar a tendência, fazer a leitura de vela correta para você dominar as velas em opções binárias. Agora tem o seguinte, sabe o que acontece com você quando você talvez não quer entender para você mesmo? Tem muita gente que me procura e fala assim, Cadu, será que eu sirvo para analisar os gráficos? Será que eu nasci para isso? Será que é um bom caminho? Muita gente me procura, muita gente faz essa pergunta. E eu trabalho e respondo algumas coisas. Primeira coisa, quem é dono da sua vida é você mesmo. Porque na maioria das vezes, gente, as pessoas elas ficam olhando à sua volta, ficam ouvindo opiniões alheias, opiniões de terceiros e nunca faz prova daquilo que ela tem vontade. Ela não vive a sua vida, ela não vai em busca do que ela quer. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, se você tem interesse em estudar e se aprofundar, vá se aprofundar, vá estudar, vai fazer um treinamento que te ensine, que te dê um leque de opções de entendimento, que te dê um norte de entendimento, porque se você não estudar, você não vai aprender nunca. O que você tem que mudar é o seguinte, mudar hábitos que atrasam sua vida. Isso é todo dia. Busque aquilo que você quer e mude os hábitos na sua vida. Por exemplo, pare de reclamar, pare de procrastinar. Sabe o que é procrastinar? Adiar as coisas. Às vezes, por exemplo, você quer fazer o treinamento, você quer se aprofundar, mas você fala assim, deixa para o mês que vem, deixa para outro mês. Você vai procrastinando isso. Então, pare de reclamar, pare de procrastinar, pare de invejar alguém, para de aguardar ajuda. Pensa que ninguém vai te ajudar nessa vida. Você tem que tomar sua posição e sua atitude. Eu estou aqui para te ajudar a conhecer o mercado e aprender sobre o mercado. Isso é uma contrapartida do seu interesse em aprender. Inclusive, alguns alunos, quando entram no treinamento, não me procuram. Eles tentam ir sozinhos. Sabe quando você vai ter ajuda? Quando você estiver no treinamento e me procurar. Porque eu estou ali olhando a parte administrativa, estou vendo que você está fazendo suas análises, só que se você chegar em mim e não falar que está indo mal, como é que eu vou saber? Então, aguardar ajuda não é ficar esperando. Se você precisa de ajuda, é procurar ajuda. Não agir por impulso. Muita gente quebra capital porque age por impulso, age por nervosismo, porque não consegue se controlar. Tem gente que quebra capital porque tem medo de errar. Você não pode ter medo de errar. Se errar, levanta e começa de novo. Ter medo de mudanças. Tem gente que pensa assim, nossa, se eu começar a ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar o imposto disso? Nossa, como é que eu vou fazer isso? Para de ter medo de mudar de vida.
Isso aí só te atrasa a sua vida. Andar com más companhias, não é nenhuma nem duas pessoas que chegam até mim e falam assim, professor, eu fui falar para um amigo meu o que eu estava fazendo, parece que as coisas desandaram, parece que eu não consegui mais para frente. Pare de andar com más companhias. Pare com esse negócio de esperar o melhor momento. Tem gente que pensa assim, quando eu estiver no melhor momento eu vou lá e faço. Quando eu estiver no melhor momento eu vou lá e vou me aprofundar nos estudos. Quando eu estiver no melhor momento eu vou lá e... Se você ficar aguardando, sabe quando você vai se aprofundar, quando você vai estudar, quando você vai buscar ser alguém? Nunca. Nunca. Porque você vai estar sempre esperando algo que nunca vai acontecer. Não se compare com as outras pessoas. Não se compare. Você pode ter pessoas como referência. Por exemplo, você pode chegar e falar assim, eu não consigo ser igual ao Cadu. O Cadu veio aqui em EuroUSD, entrada perfeita. O Cadu veio em AudiCAD aqui, entrada perfeita. O Cadu veio em AudiJPY, entrada perfeita. Isso que a internet está falhando, ele foi lá e fez 3 entradas, tranquilo. Mais $150, tranquilo. Eu não consigo ser igual ao Cadu. Pare de se comparar com os outros. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo de estudos. Eu tenho o meu tempo de estudo, eu tenho o meu conhecimento gráfico, eu tenho a minha consistência, você também terá a sua. Só que se você continuar com esses hábitos na vida, você não vai sair do lugar. Ignorar as próprias conquistas é uma forma de você também não dar alegrias a você mesmo. Quando você conquista algo, você consegue algo, você não pode ignorar isso. Você tem que elogiar você mesmo. Você tem que exaltar você mesmo. Isso eu estou falando para você mesmo. Por exemplo, hoje você bateu a meta. Positivaço. Se elogie, cara. Ou você, moça, olha pro espelho e fala assim, eu estou no caminho certo, eu sou bom, eu sei sobre isso, eu vou aprender, eu estou cada dia melhor. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje. Você tem que ter autoestima. Então não ignore as próprias conquistas. Você tem que festejar as suas conquistas. Entendeu? Mude seus hábitos. Vá estudar. Procure entrar no treinamento. Procure se aprofundar. Você vai ver como mudar. Se você começar a festejar as conquistas, parar de reclamar, parar de procrastinar, parar de invejar alguém, parar de aguardar a ajuda de alguém, parar de agir com impulso, parar de ter medo de errar, parar de ter medo de mudança, parar de andar com más companhias, esperar o melhor momento para fazer as coisas e parar de se comparar com as outras pessoas, você vai ver como as coisas vão melhorar. E pode ser que você se enquadre em uma dessas coisas. Então mude as suas atitudes, mude de vida, vem estudar, aproveita aqui o YouTube para aprender. No meu canal aqui eu faço de tudo para deixar dicas aqui para você aprender como fazer uma leitura de vela, como você dominar a leitura de vela, como você saber ler o gráfico, como você analisar o gráfico, como você operar um suporte de resistência de forma correta, como você operar uma tendência, como você trabalhar de forma correta um padrão de vela, como um padrão de entrada. Eu procuro trazer da melhor maneira possível para te preparar para você se aprofundar nesse mercado. Então não dê desculpas, estude, assista as aulas aqui do YouTube, acompanhe as aulas do YouTube, você vai começar a pegar várias dicas, vários macetes aqui na análise gráfica, vários macetes em opções binárias que vai fazer com que você comece a entender o gráfico. E aos poucos entendendo, depois você vem para o treinamento, faz uma complementação a fundo do que é uma análise gráfica. Sabe o que vai acontecer? Você vai para frente nesse mercado. Ninguém vai te segurar, porque só depende de você. O mercado é meritocracia. Eu falo para todo mundo, mercado é meritocracia. Você ser um trader de opções, um trader bem sucedido, é meritocracia. É mérito seu, porque você estudou, você se aprofundou, você tem autocontrole, você se domina, você tem técnica. Então você vai lá e faz. Tá bom? Então, ó, vou ficar por aqui com essa entradinha em EuroUSD, uma entradinha em AudiCAD, uma entradinha em AudiJPY. Já é praticamente mais de 3 horas da tarde, o mercado já está fechando, já é um horário que eu não gosto. Eu vim aqui trabalhar esse horário justamente para trazer uma aula para vocês, não deixar vocês sem aulas e mostrar para você que a análise gráfica é vida. Não importa o horário, importa a sua capacidade técnica de você saber analisar o gráfico e saber como operar o gráfico. Tá bom? Quer vir para o treinamento? Aproveite esse super desconto, o seu acesso é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo.
E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!